Outro dia eu tava lá rolando o feed no meu Instagram, consumindo referências, e eu achei o vídeo desse cara aqui do lado. Ele fez uma transição, como se fosse um drone FPV, saindo de uma cena e indo pra outra. Ele fez isso usando IA e eu achei isso bem interessante e resolvi testar. Pra isso eu construí esse pequeno videozinho aqui de uma viagem no deserto, né? Começa lá com a cena do camelo, aí depois mostra que o pessoal tá viajando até chegar aqui nessa cena que a gente começa a ver as pessoas. Então eu quero fazer essa transição de FPV bem aqui, ó, entre essa cena do camelo e a cena dos dois filmando. Como que eu vou fazer isso? Simples. Primeiro eu vou pegar aqui o último frame do vídeo do camelo, né, na minha primeira cena, vamos exportar ele aqui, e depois o primeiro frame desse próximo vídeo aqui que o pessoal tá se filmando lá nas rochas. Eu vou levar esse material para IA. Aqui no meu caso eu gosto de usar o sistema da Artlist, que inclusive acabou de implementar o modelo de geração de vídeo mais recente da Google, que é o Gemini Omni Flash. Ele tá bem poderoso e bastante realista e já tá disponível para você usar nas suas criações. Aqui no Artlist eu vou acessar o AI Toolkit, porque é uma criação de uma única cena que eu quero fazer. Se fosse um projeto todo, eu usaria o AI Studio. Eu vou escolher aqui a geração de vídeo, e o modelo aqui no Artlist que permite que a gente faça a geração com base em frames de referência é o Sidance 2.0. O Gemini Flash tá aqui disponível também. Se eu quisesse criar um vídeo a partir só do meu frame inicial, de repente continuar aquele vídeo do camelo, por exemplo. Mas eu vou usar o Sidance 2.0 e como frame inicial eu vou colocar a ceninha do camelo. E como frame final, eu vou colocar o frame do vídeo que os dois estão lá em cima se filmando. Pronto, estão os dois referenciados aqui e agora é hora de escrever o nosso prompt. Antes, deixa eu só configurar aqui que eu quero um vídeo em 1080 pixels e eu acho que a duração de 4 segundos já é suficiente. Mais do que isso, eu acho que vai ser muita coisa. Eu não preciso de áudio e eu quero meu aspecto em 16:9. Eu poderia dizer para vocês que o segredo aqui está no prompt, mas a verdade é que não muito. O que você tem que entender é que quando se trata de IA, independente do prompt, você vai precisar ficar iterando, ou seja, gerando de novo e de novo até você conseguir o resultado que você quer. O mais importante não são exatamente as palavras que você escreve, mas você conseguir descrever com clareza o que você quer que a IA faça. Você pode até usar uma outra IA para te ajudar a escrever o prompt, como o ChatGPT. É o que eu vou fazer, inclusive. E aqui você pode ver que eu já tinha até escrito um prompt em inglês, mas esse prompt aqui, eu só tava cuspindo as ideias que estavam na minha cabeça, eu não organizei ele direito. Aí eu pedi pro ChatGPT melhorar esse prompt. Eu precisei deixar bem claro que eu não queria que ele criasse uma imagem, porque toda vez que eu pedia pra ele fazer isso, ele gerava uma imagem. Mas basicamente ele conseguiu identificar o que faltava com alguns textos e algumas explicações, e eu posso simplesmente pegar esse prompt e levar isso lá pra dentro do Artlist. Então, vou colar o prompt aqui e vou clicar aqui no botão de gerar. Isso vai consumir 2.400 créditos aqui nesse momento. E bora começar esse processo. E para economizar o seu tempo, eu já vim aqui para esse momento em que eu já gerei várias vezes fazendo pequenas alterações no meu prompt. Vou te explicar o processo. O primeiro vídeo que ele gerou, quando eu copiei e colei, já ficou um resultado muito legal. Ele veio, passou por cima das pirâmides, só que primeiro que ele atravessou o camelo, e depois que ele deu a entender que as duas pessoas estavam em cima das pirâmides, né? Pô, não é isso que eu quero. Então fui lá e gerei mais um. Só que aí ele não entendeu, ele colocou o drone pra valer ali em cima, tá vendo? Melhor do que isso, só essa próxima versão que o camelo virou o drone. Aí, mano, você tá louco, né? Mas é aquilo, faz parte. A IA não tá conseguindo entender exatamente o meu texto. Então eu peguei esse texto, levei de volta lá pro ChatGPT e comecei a tentar refinar ele um pouquinho melhor. Já começaram algumas versões um pouquinho mais legais, né? Ó, essa daqui já ficou bem mais bacana. Tirando esse começo ali, que foi um corte muito abrupto, já tava começando a ficar legal. Então o que que eu fiz? Daqui pra frente, nas outras gerações, eu comecei a colocar um prompt negativo. Então eu escrevi o que eu não queria, né? Por exemplo, esse daqui já ficou bem melhor. Olha só, muito mais próximo do que eu queria. Eu fui tentando algumas outras versões, aí daqui pra frente já ficou maluco. Ele voltou a gerar os drones aqui, não ficou legal. No fim, as duas que eu mais gostei foram essa última aqui que ele gerou, obviamente, né? Olha que massa. Ele saiu voado aqui até chegar lá no topo. E essa outra aqui que foi a minha quarta geração, a minha quinta geração, na verdade. Que é, inclusive, a que eu acredito que vai ficar mais legal pro nosso vídeo. Então, eu vou clicar aqui para baixar esse vídeo, porque agora, meus amigos, a gente resolveu uma parte do problema, a gente gerou a transição, mas a graça é a gente conectar essa transição com o nosso vídeo. E é aí que tem um monte de pulo do gato que você tem que se ligar. Então, olha só, vou pegar aqui o meu videozinho
gerado por IA e vou colocar ele aqui entre esses dois takes. Trocar ele de cor pra gente lembrar que se trata de um vídeo de IA. E agora, ó, já tem tudo pra ficar legal, né? Vamos resolver os problemas que isso daqui tem. O primeiro problema é esse pulo que a gente tem de uma cena para outra. Eu vou resolver isso cortando aqui o primeiro quadro da IA, certo? Primeiro quadro do vídeo aqui, ó, porque senão vai ficar repetido. Aí, ó, já fica um pouquinho melhor. Mesma coisa aqui no final, ó. Ele vai repetir esses frames. Eu não quero que isso aconteça. Então, ó, vamos cortar esse daqui. Só que aqui a gente vai ter um problema que é a perspectiva. Tá vendo como a perspectiva nessa cena original muda um pouquinho? Esse é o da IA, esse é o original. E não é uma questão de timing, é uma questão de perspectiva. E aí que tá o ponto. Não necessariamente a gente vai conseguir remover isso. O melhor a se fazer, na maioria das vezes, é disfarçar isso. E como que a gente pode disfarçar isso? Eu gosto da seguinte solução. Usar uma camada de ajuste, colocar ela aqui por cima da nossa transição. Eu vou deixar... Vamos resolver primeiro essa última transição aqui. Eu gosto de deixar ele mais ou menos assim, ó, aqui em cima, e aplicar um efeito de transformação. Vamos colocar aqui o Transform, aumentar bastante o nosso Shutter Angle, e vamos fazer uma animação de escala aqui, ó. Começa com a escala em 100%, depois alguns quadros à frente aqui, depois do corte, a gente aumenta um pouquinho essa escala, certo? E, obviamente, vamos modificar esse gráfico aqui para que o ponto mais rápido da animação esteja exatamente em cima do corte. Mais ou menos aqui assim, beleza? E olha lá, isso aqui já melhora um pouquinho o nosso resultado, né? Ó, é tanto movimento que a gente quase não percebe. Poderia até começar esse movimento um pouquinho antes aqui, ó. Só ajustar aqui a curva mais uma vez. E olha aí, a gente tem agora esse zoom continuado, né? Só que, ó, aqui ele tá parecendo que ele dá dois zooms, né? Um aqui e outro mais à frente. Só que, opa, vamos deixar a camada de ajuste com a mesma duração do nosso vídeo aqui, né? Tá aí, ó. Eu vou adicionar um outro efeito de transformação para que haja uma continuidade de movimento aqui, não fique essa pausinha. Vamos lá, escala aqui de novo de 100% até uns 110 mais ou menos. Tá vendo? Ó, aí ele tem esse movimentinho aqui assim. Calma que a gente já vai melhorar isso daqui a pouco, tá? Na entrada aqui do camelo eu já acho que não precisa tanto assim. Talvez seja só uma questão aqui de aumentar um pouquinho o tamanho desse meu vídeo original aqui, ó. Tá vendo que ele dá um pouquinho de zoom? Vamos pegar esse cara aqui e colocar em 102%. Olha aí, ó. Aí já melhora bem essa mudança, tá vendo? Ó? Olha lá, o movimento já fica mais interessante, né? Beleza. Agora, pra gente fechar, vamos selecionar todo mundo, colocar num nest, aninhar, e vamos colocar aqui, ó, transição FPV. E aí o que a gente vai fazer? Vamos brincar com a velocidade disso, com time remapping. Um pouco antes da transição começar, ó, a transição começa aqui. Um pouquinho antes aqui, ó, eu vou criar um novo keyframe, segurando o Ctrl e clicando, porque daqui para frente eu vou acelerar esse movimento aqui até uns 130%. E eu vou colocar um gráfico aqui, ó, de aumento de velocidade, certo? Vou ajustar esse gráfico para ele ficar um pouquinho mais curvo, até subir um pouquinho mais essa velocidade, até uns 170. E olha aí, só essa subidinha de velocidade já dá uma puxada para nossa transição, né? Olha lá, ó. Camelo andando devagar e de repente ele acelera e a gente sobe a nossa câmera, certo? E aí agora a última parte é só fazer uma desaceleração na hora aqui, ó, que a nossa câmera já chega, né? Vamos pegar aqui depois que a gente tem a mudança para o vídeo original, que é mais ou menos, ó, nesse quadro aqui, ó. Então bem aqui a gente vai criar um keyframe, vamos separar ele aqui e daqui para frente a gente volta para a velocidade em 100%. Né, que é a velocidade original do nosso vídeo. Ajeita aqui a curva para a velocidade ficar um pouquinho mais suave. E aí nós temos aquela aceleração e a desaceleração aqui no final, né? E só com esses pequenos ajustes de time remapping, a gente tem esse resultado aqui. Se liga só, começamos ali, camelinho, depois a gente acelera o vídeo, faz a transição e chega nesse outro lugar. Tá aí, mais um uso criativo para as ferramentas de inteligência artificial nos seus projetos, beleza? Inclusive eu vou fazer o seguinte, muitos de vocês me pedem o prompt que eu usei, então eu vou deixar na descrição aí, só para você copiar e colar, assim fica mais fácil se você quiser fazer teus testes, beleza? Lembra que eu usei o Seedance aqui para gerar esse vídeo, tá? E se você quiser usar as ferramentas da Artlist para suas gerações de IA, acesse o primeiro link da descrição que tem uma oferta especial para você que acompanha a Brainstorm Academy aqui no YouTube. E agora, aqui do lado eu tô deixando um vídeo com outras ideias de transições para você poder aplicar usando inteligência artificial para te apoiar, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê no próximo conteúdo da Brainstorm. Forte abraço e até lá!
Tchau!